Uma produção. Querem drama? Olá, hoje temos o Marco Mendonça no Querem Drama. Olá, Marco. Olá, Mia. Mais uma vez, vou dizer isto: nós raramente convidamos atores, porque a ideia é pôr pessoas que não são da área a falar um Uhum, bocadinho de teatro. Mas é irresistível não exato. convidar-te. Sou o primeiro ator? Não, o Mário Redondo. Mário Ok. Redondo, acho que não me está a falhar. Acho que a memória não me falha. Acho que sim. Hum. Mas é um prazer ser um dos primeiros, mesmo assim. Sim, não, o prazer é todo nosso. Estás bem? Estou ótimo, estou Já, ótimo. já voltaste aos ensaios? Já voltei aos ensaios, tive, pronto, 3 meses em casa, né? Como muita gente, mas finalmente já voltei a pôr as mãos na massa. Já estás no E teatrinho? sim, e está a correr muito bem. So far, so good. Estão de máscara nos ensaios, não é? Essa realidade. Pois é assim muito estranho. Eh, a única pessoa que é tentada a tirar a máscara durante os ensaios é o encenador, que é o Tiago Rodrigues, já agora digo o Não, nome dele. exatamente, ia-te perguntar se podes falar o que é que estás a Posso ensaiar sim. e quando é que vais estrear. Ora bem, a peça chama-se Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. É uma peça escrita e encenada pelo Tiago Rodrigues. E pronto, com esta coisa toda do coronavírus, estivemos todos de quarentena e era suposto termos estreado em maio, no fim de maio, mas pronto, a estreia foi adiada para 20 de setembro. Ok, portanto, Portanto, está quase, podem está fazer quase. reservas. Se- Atenção que eu não sei se me estou a enganar no dia da estreia, não sei agora não tenho certeza Mas se é 20 ou 19. podem ir ao site do Teatro Nacional Exato. e confirmar. E a estreia vai ser em Guimarães, portanto já Ah, não vai ser em Lisboa, sim, esse ok. também é um detalhe Vai importante. ser no norte. Vai Que ser é no norte, boa, é bom exatamente. descentralizar as estreias. É verdade, Acho vai, isso é incrível o verdade. título desse espetáculo e Uhum. acho incrível o timing em que ele vai estrear, porque acho que mais do que nunca é importante dizer bem alto títulos como esses. Não sei qual é Exatamente. a tua opinião. É muito sim, eu concordo contigo, acho que é muito importante e acho que a própria peça também já cheira a polémica, né. Acho Sim, que a polémica é um chegou título provocador, mesmo não é? A sim. palavra matar é sempre. Chegou a surgir, pronto, assim, alguma celeuma na Uhum, altura em que a sinopse foi divulgada, uhum. sim, algumas pessoas a dizerem que parecia assim uma coisa muito violenta para começar e que se calhar as pessoas não iam aderir tanto por ter um título tão explosivo, mas pronto, isso só significa que o espetáculo à partida terá muita adesão Sim, está a mexer, não é? e E pronto, faz-te questionar. já o título nos faz questionar muita coisa e acho que o espetáculo em si também vai ser bombástico nesse sentido. Tem corrido Em muito bem. setembro, não é? Em setembro, sim. Quase. Olha, recentemente tu escreveste um texto, uma crónica para o público, Uhum, uhum. que foi muito partilhada por muita gente. Eu não sei se queres falar sobre isso. Foi um texto, foi muito incrível e muito emocionante. Obrigado, obrigado. Um texto sobre o racismo. Uhum. Hum, Queres falar um bocadinho sobre? Sim, já agora Isto, digo, deixa-me só dizer uma coisa. Isto sim. porque o Marco, para além de ser ator, também escreve. Tu escreves, sim. Sim, vou É verdade, escrevendo umas escreves. coisinhas. Mas escreves. Sim, E gosto de tens escrever. textos que escreveste para teatro, para a cena, Uhum. mas por acaso podias ter trazido um dos teus para lermos aqui. Não, tu disseste que isto era Não, mas é de fazer isso. Um dia, um convidado e trago tipo a tartaruga ou assim, se tu me autorizares. Está bem, está bem, está bem. Mas isto para dizer que tu Não posso costumas é ser escrever. eu a ler, porque senão Exato, exato. Sim, percebo. fica muito estranho. E Mas, estamos a falar sim, o artigo, o artigo que tu escreveste, exato. pronto, aquilo surgiu numa fase em que eu estava
estava sozinho em casa, assim, a passar muitos dias sozinho da quarentena e surgiu nas notícias, aquele caso que todos conhecemos da Do morte Jorge. do George Floyd. E pronto, a ideia para o texto do artigo surgiu de um lugar de muita raiva ao assistir o vídeo. Foi assim, teve uma carga bastante traumática e pronto, numa forma de me expressar e de tentar arranjar uma maneira de lidar com toda a situação, deu-me para escrever e pronto. Depois o texto sofreu muitas alterações, deixei-o a assentar durante 3 dias antes de o publicar no Facebook, que foi só depois de ser Uhum, publicado no Facebook que fui, fui abordado com a questão de surgiu a possibilidade do uhum, texto ser publicado no uhum. P3 do público e eu aceitei. Só me pediram para acrescentar mais umas linhas, contextualizar um bocadinho melhor. Ahm, mas pronto, também, não estava mesmo à espera que tivesse este nível Podes de relembrar-nos o partilha. título? O título do artigo é Não basta não sermos racistas, sejamos antirracistas. Olha, procurem. Que- Sim, na verdade isto é um título que também é um título Exato, de um explica. livro, Sim, sim, sim. também é um título de um livro escrito pela Robin DiAngelo, que é professora universitária americana. E pronto, também foi muito por eu estar a ler na altura este livro dela que me surgiu a ideia para escrever este texto e no qual me inspirei também. E pronto, é mais uma vez é mais uma manifestação de tristeza e de revolta perante estes sintomas de racismo sistémico e tudo o que se tem passado, justamente com a questão do George Floyd, isto S- parece que s- tomou assim Sim, acendeu. sim, acendeu imenso e tem continuado a acender, pelo que me parece. Acho que a bola de neve está a crescer cada vez mais em termos de protestos e Uhum. manifestações. Estiveste E na marcha do estive, Black Lives. estive sim, fui uma das 6.000 pessoas que desceram a Almirante Reis. Uhum. Foi um momento muito emocionante porque também foi a primeira manifestação antirracista a que fui. Hum, Isso também foi muito importante. Foi bonito ver tantas pessoas tão diferentes Sim, pela juntas mesma causa, não é? pela mesma causa e acho que foi um momento muito importante, embora a cobertura mediática não tenha sido assim tão boa, né? Sim, Aliás, não foi nada boa não foi nada boa, porque até porque tu, enfim, infelizmente eu não pude ir por questões pessoais, mas enfim, estive lá emocionalmente, mas Uhum, passou-me pelos olhos muitas coisas que se passaram lá, cartazes absolutamente incríveis, e é mesmo muito triste sim, que os média sim, queiram pegar no que em 6.000, que é desagradável, uhum, mas o foco da exato, manifestação não era sobre isso, exato, claramente, exato, sim, e é sim, sim, mesmo desagradável. E depois este período está a ser tão apocalíptico, não é? Vivemos uma pandemia e estamos todos muito à flor da pele, mas exatamente, é exatamente, incrível pronto, mas estamos a reagir a isso, não é? As pessoas sim, estão-se a manifestar sim, e, sim, e sim, temos a possibilidade de nos manifestarmos. E uma coisa que me assusta é se algum dia perdermos eh, a liberdade de nos manifestarmos. Portanto, eu acho que temos que estar muito atentos ao boletim de sim, voto quando exato, vierem as exato, próximas eleições. exato, votem em consciência, isso é muito importante. Votem, olha, votem no que quiserem, mas desde que sejam democráticos. Eu Exato, agora ando a exato, a dizer isto. democracia sempre, sim, Votem nos que quiserem. Há lá muitos que exato, prezam a sim, democracia. Olha, tem-te batido muito o facto de não poderes ir ver. Eu sei que tu gostas muito de música, uhum. também és da minha equipa dos concertos. Tem-te batido muito não poderes ir ao teatro e ver filmes ou ir a concertos. Tem batido um bocado, confesso que aqueles primeiros 2 meses de quarentena até foram bons para relaxar um bocadinho a cabeça e poder, pronto, ver filmes em casa. Também tive a experiência de ver algumas peças de teatro em casa, né, online, É, com queria esta perguntar-te isso. Qual é que é a tua opinião sobre isso? é assim, eu acho que
eu acho que a iniciativa parte de um lugar muito bom e de um lugar de generosidade que eu acho muito importante nesta altura. Mas eu tinha assim sensações misturadas ao ver teatro online, porque pronto, a experiência obviamente não é a mesma. Tu Uhum, constróis um espetáculo para ser apresentado a um público presencialmente, né? Para viveres o espetáculo com a vibração do público, e isso também uhum. te afeta a ti, que estás em cena, e igualmente para os músicos, imagino que sim, também houve muitos concertos online. Houve. É. Ahm, e pronto, a certa altura irritou-me que houvesse tanta oferta teatral, no espectro tecnológico e digital, etc. Porque de repente parece que valia tudo. Tive assim uma sensação de que agora vale Sim. tudo, podemos todos vir para aqui fazer Ser monólogos e. jornalistas, ser atores, ser. Exato, e dizer Shakespeare e dizer Tennessee Williams e ler isto e ler aquilo. Ahm, mas acho que houve assim houve algum excesso de, de iniciativa. Ou Eu seja, concordo. não que isto seja necessariamente mau, porque claro Sim, que é ótimo que as pessoas tenham vontade de fazer coisas e de claro. partilhar, mas isso também foi uma das razões para que houvesse muitos trabalhos não remunerados, a serem feitos online, coisas feitas. Ainda hoje estava a ler um post de uma artista da música que estava a falar sobre isso. Uhum, Então, e agora os trabalhos pagos vão voltar exato. porque eu não sei se fizeste alguns trabalhos online. Eu tive algumas Fiz alguns, sim. propostas, umas pagas e outras Uhum. não, porque depois entrou-se nessa demasiada generosidade que estavas a falar, Sim, não é? estávamos todos com um espírito solidário, que eu acho é lindíssimo, né? De repente parecia que, mesmo não estando juntos, criou-se ali uma onda de solidariedade transversal entre várias áreas, mas ao mesmo tempo o setor da cultura, ao mesmo tempo que todos os artistas se ofereciam e tinham iniciativa para partilhar objetos online, Uhum. algumas coisas a convite de companhias ou de instituições, outras mais a título pessoal. Eu senti que não houve, ou seja, não houve a consideração dos artistas como artistas, mas sim dos artistas como, Entretenas. exato, entertainers de Facebook, ou Uhum. seja, uma coisa que. Exato, tu és ator, pega aí num texto e lê aqui umas Fazer coisas umas coisas e e assinas anima-nos. e anima-nos e assinas o teu nome como pertencendo a esta iniciativa, a esta companhia ou a esta instituição, mas infelizmente não te podemos pagar nada porque pronto, estamos a viver este Estamos tempo, todos, não é? exato, Assim, estamos todos juntos pois. nisto, portanto, bora lá ser todos solidários, mas no meio desta solidariedade havia pessoas que efetivamente não tinham não Mas tinham como conseguir sobreviver uhum. durante todo o Sim, tempo da pandemia. é que fechou tudo, foi muita coisa Exato, adiada e pior que adiada, foi muita coisa cancelada, não é? muita coisa cancelada, exatamente. A cultura foi um setor muito afetado. Sim, A agricultura também tem cultura lá dentro também. Por acaso há uns sim. dias estava com a televisão ligada e estava a ouvir um senhor que era apicultor, Uhum. e que estava, eu fiquei muito tocada com o que ele disse, porque é uma área que também está muito afetada e nós também, pronto, eu não faço ideia, porque também Pois, lá não é uma está. coisa que eu leia todos os Sim, dias sobre isso. Mas, é assim, uma fase muito está assim a ser uma pois. fase muito complicada para toda a gente. Sim, certamente vai haver consequências, mesmo depois da pandemia, depois da fase mais grave, certamente haverá consequências, mas mesmo para o setor da cultura, pelos vistos as coisas estão a avançar para um sítio melhor, porque houve muita. Porque nos manifestámos, Exato, não é? Outra manifestámos vez. muito, levantaram-se muitas vozes, mesmo estando todos em casa, fizemos-nos ouvir e pronto, foi difícil, mas pronto, eu espero que as coisas estejam finalmente a caminhar para um sítio melhor. Tens escreveste durante a pandemia, para além do teu artigo, que muitos podemos ler, Uhum. escreveste, tiveste essas epifanias criativas de preciso Eh, de escrever.
Sim, isso foi na verdade foi um dos meus refúgios, ou seja, o o computador, né, o ecrã do computador e o teclado, servi-me muito disso para passar muitas das horas destes 3 meses que passaram de quarentena, 3 que foram quase 4, mas entretanto comecei a sair de casa lentamente. Mas sim, tive assim algumas ideias que pude passar já para o papel, mas pronto, coisas que ainda estão muito, é assim, coisas muito embrionárias, né? Mas ideias que já foram surgindo e que quero mesmo poder levar à frente Ah, é, mais tarde. é, um, é uma espécie de terapia, não é? Estás fechado tanto tempo em casa e. Sim, isso, a leitura, Leste muita coisa durante a pandemia. li mais do que estava à espera. Parece que o meu ritmo de leitura, O que que é não é que muito leste? rápido, parece que aumentou assim um bocadinho. E consegui ler mais coisas em menos tempo, tive essa sensação. O que é que eu li? Olha, a primeira coisa que eu li foi uma coisa que eu já tinha, que eu cheguei do Brasil e fui direto para casa, Uhum. fechar-me em quarentena, porque tinha estado lá para fazer um espetáculo que não chegou a acontecer, justamente por causa Foi do. cancelado mesmo por As causa da pandemia apresentações foram mesmo canceladas, sim. Ia fazer o Sopro, outra peça do do Tiago Tiago Rodrigues. Rodrigues. Era uma reposição. Era uma, Uhum. era uma Um- reposição, sim. Estávamos em digressão no Brasil, em São Paulo, e foi no dia antes de apresentarmos lá o espetáculo pela primeira vez. O teatro decidiu fechar, Uhum. porque também era um teatro que tinha ATLs durante o dia, portanto, muitas crianças circulavam Uhum. por aquele espaço, então eles decidiram fechar atividades até Até, por tempo olha, indefinido. até ver. E nós, pronto, obviamente também sofremos com isso e tivemos que fechar as malas e voltar para casa mais cedo, mas ao mesmo tempo também já achávamos que era o melhor a fazer, porque fomos reparando que o pânico começava a instalar-se em Sim, São sim. Paulo, os casos começavam a aumentar muito depressa. Perdão. E em É o Lisboa vírus. a coisa também. Não, isto não é vírus, isto é mesmo São só. alergias. Isto são os efeitos do tabaco. Exato, exato. E Mas tiveste que voltar. Bem, sim, tivemos que voltar. a sensação de cancelar um espetáculo quando ele está quase a acontecer e estás no outro lado do oceano. Sim, Isso é sim. dramático. É É a muito, tua muito, história é dramática. muito dramático. Querem drama? É Aqui essa, está essa, o drama. essa é muito dramática. Estar em São Paulo, prestes a estrear um Yeah. espetáculo e ele não acontece porque há uma Não pandemia. sabia que tinha acontecido isso. Aconteceu, Olha, já aconteceu. valeu teres vindo aqui para eu ouvir. É verdade. Estou a brincar. Já te contei uma coisa que não Olha que sabias. maravilha. Yeah, mas foi, pronto, foi chato. Mas o que eu estava a ler, Exato, exatamente, o que eu estava desculpa. a ler, porque lá está, São Paulo também foi muito bom porque eles têm uma das minhas livrarias preferidas, que é a Cultura, Uhum. e foi justamente lá que eu comprei também este livrinho que trouxe aqui Que já hoje, vamos e ver. já vamos ler. Ahm, mas pronto, comprei lá muita coisa e obviamente o livro que eu estava a ler quando fui para São Paulo, esqueci-me completamente dele, porque agora já só queria ler as coisas que tinha comprado lá. Uhum. Mas vim a ler um livro que se chama O que é o Fascismo. Uhum. Um bocadinho também já a pensar na peça que viria a fazer. Os ensaios estavam quase a começar, na verdade já tinham começado, já tínhamos feito uma residência artística. Uhum. Mas pronto, li esse livro, acabei-o quando cheguei a Lisboa, já quando estava de quarentena em casa. Depois li um livro que se chama Enclausurado, que agora não me lembro do nome do autor, mas é Uhum. um inglês, um autor inglês, que escreve. É uma história narrada por um bebé dentro da barriga da mãe. Uau! É muito giro, é muito cómico, é assim uma comédia muito dark, né? E é, pronto, é a história de um bebé que sabe que a mãe anda a trair O que a mãe pai. tem outro homem, e então é muito. Ele insulta o outro homem, diz assim várias coisas sobre este amante da mãe, e ao mesmo tempo insulta a mãe e diz: Como é que tu és capaz de me fazer isto, de estares com outro homem e de permitires que ele tenha relações contigo sabendo que eu Exato, estou cá dentro? É exato. assim uma. É muito Uau! engraçado aquele Esse universo. chama-se
Enclausurado. Chama-se Enclausurado, pelo menos é o título na tradução em português Em do português. Brasil. Ah, ok. Agora não tenho a Claro, estás a ler em certeza, também português não do tenho a Brasil. certeza do título do livro em inglês. Depois disso, li uma autobiografia do Trevor Noah, Uhum. que é um humorista de stand-up sul-africano que vive nos Estados Unidos, que apresenta um programa chamado The Daily Show, penso eu. És muito fã dos stand-ups, não é? Sim, gosto muito de comédia de stand-up e, e gosto muito também quando os humoristas de stand-up têm esta vertente também assim, meio ativista, Sim. meio pronto, de exposição pessoal também, uma coisa para além da comédia. E este livro dele, que se chama, em português chama-se Sou um Crime, Uhum. o título em inglês, o título original chama-se Born a Crime. Ou Ok. seja, isto deve-se ao facto dele ter nascido durante o apartheid, sendo filho de uma mulher negra e de um homem branco. Uhum. E, portanto, isto na África do Sul, na altura do apartheid, era um crime. Basicamente, Uhum. um homem branco envolver-se com uma mulher negra ou Ou o contrário, vice-versa, sim. era, ou ao contrário, exato, era considerado um crime e havia punições muito, muito graves, né? Uhum. Principalmente para a pessoa negra. Para a pessoa branca era mais um aviso, não voltes a fazer isso, mas para a pessoa negra podia Hum, chegar a Epá, coisas muito graves. sim, é tão. Sim, Enfim, não há palavras, né, para. São muitos anos de muita, sim. muita coisa muito errada. Sim, entretanto o apartheid já acabou, Uhum. graças, pronto, com a saída do Nelson Mandela da prisão, mas ainda há muitos mini apartheids espalhados pelo mundo Claro. inteiro e pronto. E a autobiografia dele passa também por aí? Ele explica, fala desse. Sim, ele tem uma frase muito engraçada no livro, acho que é logo ali na parte inicial, em que ele diz que sim, sim, o Holocausto foi uma coisa muito grave, foi uma manifestação muito, muito forte de racismo. Mas em termos de qualidade de racismo, a África do Sul é melhor. Ou seja, ele basicamente Ele é diz: o irónico. nosso racismo era Exato. muito melhor que o vosso, era Uhum, muito mais muito bem bom. organizado. Ok, ok. E ele depois explica, Ok, pronto, ok. faz uma lista gigante das Claro. coisas que eram consideradas Terríveis. leis, não é? Exato. E que Que eram, eram sim, diabólicas. leis separativistas e Uhum. de divisão social, pronto. Era muito, muito, muito estranho, muito estranho, tudo muito estranho. É tudo muito estranho ainda hoje Sim. e pensar que esta história do Trevor Noah já foi, pronto, o fim do apartheid foi há 25 anos, Uhum. mais ou menos, Sim, continuamos e que hoje. ainda Estamos hoje a falar nos sobre debatemos isto. com Sim. estas questões, E há uma semana estiveste numa manifestação. sim, e que ainda hoje temos de fazer manifestações, né? Mas eu também acredito que ainda vamos ter de fazer muitas manifestações no futuro. Infelizmente, sim. Há coisas que infelizmente não vão mudar no nosso tempo de Estão vida muito e entranhadas, não é? sim, temos de acreditar nisso. Mas eu prefiro viver na utopia com a esperança utópica de que isto ainda vai Uhum. mudar, sei lá, quando eu Vamos. tiver Enfim. 60 anos. Mas sim, muito provavelmente os nossos filhos, os nossos netos ainda vão ter Sim. de lutar por algumas Sim, claro, coisas que claro. nós começámos a lutar. Não foi assim há tanto tempo que causas como, leis aprovadas como a interrupção voluntária da gravidez, Exatamente. não foi assim há tanto tempo também, Sim. não é este tema, mas Não enfim, foi estamos a assim há falar de tanto tempo direitos e e de. ainda há muitos sítios em que isso em que Sim, essas sim, sim. questões são, pronto, são tabu, não é? Sim, ou a mutilação genital feminina, não é? Também há Exatamente. países onde continua a acontecer. Sim. É ainda há aqui muito trabalhinho pela frente. Muito, muito Muito trabalhinho. trabalhinho. Então, leste essa autobiografia. Tu gostas de biografias ou autobiografias? Sou bué Eh, fã, sabes porquê? Porque eu sinto que é um momento, um momento fofoca que eu me permito a ter Sim, sim, sobre a sim, vida de uma exato. pessoa. Ficas a saber assim coisas que mais ninguém Exato. sabe. Sim, mas é uma fofoca, pronto. Vá, eu posso Sim, ler isto. sim, sim, sim. E- Eu não sei, eu na verdade não me lembro de ler mais nenhuma autobiografia. Eu já li foi um livro pronto, há livros do George Steiner,
Uhum. que são muito, pronto, são sempre baseados na sua visão do mundo, ele conta sempre muitas histórias da sua infância, exceto os livros que são mesmo assumidamente obras de ficção, mas ele é também ensaísta, era ensaísta e tudo mais. Mas, assim, uma autobiografia, eu acho que este foi o primeiro livro que eu li, Uhum. assim, nesse registro. Mas como é do Trevor Noah, aquilo parece que estás a ler um espetáculo de stand-up, um guião de Pois, stand-up de 300 páginas. E é delicioso por isso. eu Página sim, senti. página não, partes-te a rir por Pois. causa de uma história hilariante que ele conta. Uau, eu vou ficar É curiosa. mesmo, mesmo Vou giro. vou ler. Eu tive, assim, uma experiência com um livro autobiográfico na quarentena com um da Patti Smith, o Uhum. Apenas Miúdos. Sim, Em que ela conta, uma parte da vida dela uhum, em Nova Iorque nos anos 60. ok, Ela tinha uma grande crush pelo Bob Dylan, então ok, identifica-me muito ok. com. E é muito bonito porque pá, não é aquela coisa chata de ai, acordei naquele dia. As histórias são mesmo deliciosas e ela descreve a cidade tão bem. Eu gosto Nova York. sim, Nova Iorque. Quero muito conhecer Nova York. Olha, tens que ir à América. Depois de ouvirem este podcast, passem também pelo meu. O Como Assim? Eu sou a Ana Ni, sou nutricionista, mas não sou talibã da alimentação saudável. Semanalmente, às quintas-feiras, falo de uma forma descomplicada da alimentação saudável. Espero que me ouçam em breve. Querem drama? Já vamos embalados nos livros, estamos fartos de falar de É autores, é verdade, é espetacular. verdade. Mas tu trouxeste um que escolheste para apresentarmos, Sim, trouxe que é de um autor ou de uma é autora? de uma autora nigeriana, Uhum. que estudou nos Estados Unidos, Olha, lá está. chama-se Chimamanda Ngozi Adichie. É assim um nome que para muitas pessoas pode não ser muito fácil de pronunciar, mas é muito fácil de ler, ou seja, é Uhum. muito fácil de identificar também. E o livro é muito pequenino, também comprei, foi dos livros que comprei em São Paulo, e chama-se O Perigo de uma História Única, que basicamente é ela a explicar porque é que os estereótipos são maus, Uhum. para a forma como olhamos para alguém que consideramos diferente e a maneira como muitas vezes saltamos para conclusões precipitadas sobre pessoas que nem sequer tivemos uma conversa para perceber se são mesmo aquilo que achamos que são. Uhum. E pronto, ela dá o exemplo de quando se mudou para a América, para os Estados Unidos, e que quando foi para a universidade, hum, pronto, de as pessoas tirarem conclusões precipitadas sobre, De onde é que ela sobre o facto vinha? de ela ser, Da dela Nigéria. vir da África, ou seja, Hum. nem sequer é o facto dela ser negra, né? Porque nos Estados Unidos há, Sim, sim, há sim. muitas pessoas Muito. negras, mas ela, para além de ser negra, é africana, ou seja, há Ok. mesmo esta coisa de então, mas tu não falas dialetos, como é que tu falas inglês? Onde é que aprendeste a falar inglês? Assim, estas mega Uhum. concepções erradas de que uma pessoa só por vir de um sítio significa que tem um grau de inteligência específico ou Uhum. só fala uma língua específica, porque sim. Ela nasceu em que ano? Mais ou menos a idade de. Ela nasceu. Eu agora Eu não, posso, não te podemos ver sei aqui, é só bem por dizer. curiosidade, para perceber que, Eu que acho que consigo ver aqui muito senão também rápido, vamos aqui na à parte internet. final. Nasceu a 15 de setembro de 1977. Ok, ok. É só para enquadrar Uhum. a luta dela. Sim, é a quinta filha de 6 irmãos, seus pais, não sei o quê, pronto. Ok, ok. Chimamanda. E ela vive lá e trabalha lá. E ela neste momento sim, acho que vive nos Estados Unidos, Ativista, não sim, é? entretanto é casada, tem um filho e vive lá, é também, sim, é considerada uma das grandes autoras feministas Uhum. negras do século XXI, é assim muito aclamada pela crítica, os livros dela, ela tem alguns romances muito conhecidos, tem um livro chamado Americana. Já tinhas lido mais coisas dela? Não, na verdade este foi o primeiro livrinho que eu li dela, Uhum. mas já há muitas coisas que eu tenho.
na minha lista de Uhum. desejos. E conhecias provavelmente coisas Sim, soltas, não já é? tinha assistido a entrevistas dela. E manifestos, ela já escreveu Já manifestos. escreveu manifestos, ensaios. Uhum. Ela, na verdade, já esteve em Portugal, no Porto, a dar conferências. Ela é assim uma espécie de Beyoncé da literatura. Gostei. Sim, porque ela tem mesmo assim um clube de Queen. fãs. Tem muitos fãs mundialmente. É assim, nas redes sociais ela também é muito ativa. Boa. Tem assim uma grande multidão de seguidores. Sigam, procurem, porque Sim. é Chimamanda interessante. Ngozi Adichie. Nós Escrevam fomos como acharem que se escreve, o nome dela vai aparecer, de certeza. aqui na descrição do podcast, nós colocamos a autora, portanto podem É isso, é podem isso. ver. É Queres isso. ler-nos um certo, Marco? Sim, tenho aqui um certozinho para ler. Eu não sei, tu costumas ler também? Normalmente Não? leem os É? convidados. Está bem. É assim, isto. Só se estiveres muito cansado. Mas eu Não, gostava não, que não. fosses tu. Tens uma voz tão bonita. Oh, obrigado. Mas está assim um bocado baça. Mas pronto, é uma passagem que eu não sei se para o tempo do podcast não será um bocadinho longa. São 10 páginas, mas são estas páginas mínimas que eu acho que Não te consigo ler. preocupes. O perigo de uma história única. Boa. Devo dizer que antes de ir para os Estados Unidos, eu não me reconhecia conscientemente como africana. Mas naquele país, sempre que a África era mencionada, as pessoas se voltavam para mim. Não importava que eu não soubesse nada sobre lugares como a Namíbia. Passei a aceitar essa identidade e, de muitas formas, agora penso em mim como africana, embora ainda fique bastante irritada quando dizem que a África é um país. O exemplo mais recente disso foi num voo da Virgin, maravilhoso em todos os outros aspectos, que peguei em Lagos, 2 dias atrás, durante o qual falaram de obras de caridade feitas na Índia, na África e em outros países. Depois que passei alguns anos nos Estados Unidos como africana, comecei a entender a reação da minha colega de quarto em relação a mim. Se eu não tivesse crescido na Nigéria e se tudo o que eu soubesse sobre a África viesse das imagens populares, também ia achar que se tratava de um lugar com paisagens maravilhosas, animais lindos e pessoas incompreensíveis travando guerras sem sentido, morrendo de pobreza e de sida, incapazes de falar por si mesmas e esperando para serem salvas por um estrangeiro branco e bondoso. Veria os africanos da mesma maneira como eu via a família de Fide quando era criança. Acho que essa história única da África veio, no final de contas, da literatura ocidental. Aqui está uma situação de um mercador de Londres chamado John Locke, que velejou para a África Ocidental em 1561 e fez um relato fascinante de sua viagem. Após se referir aos africanos negros como animais que não têm casa, ele escreveu: também é um povo sem cabeça, com a boca e os olhos no peito. Rio toda a vez que leio isso. É preciso admirar a imaginação de John Locke, mas o importante sobre o que ele escreveu é que representa o início de uma tradição de contar histórias sobre a África no Ocidente, uma tradição da África subsaariana como um lugar negativo, de diferenças, de escuridão, de pessoas que, nas palavras do maravilhoso poeta Rudyard Kipling, são metade demónio, metade criança. Assim comecei a dar-me conta de que minha colega de quarto americana devia ter passado a vida inteira vendo e ouvindo versões diferentes dessa história única. Assim como um professor universitário que certa vez me disse que o meu romance não era autenticamente africano. Eu estava bastante disposta a admitir que havia diversas coisas erradas com o romance e que ele fracassava em vários aspectos, mas não chegar a imaginar que fracassava em alcançar algo chamado autenticidade africana. Na verdade, eu não sabia o que era autenticidade africana. O professor me disse que meus personagens pareciam demais com ele próprio, um homem instruído de classe média. Eles dirigiam carros, não estavam passando fome, portanto não eram autenticamente africanos. Mas preciso acrescentar depressa que sou tão culpada quanto essas pessoas na questão da história única. Alguns anos atrás fui visitar o México. Na época, o clima político nos Estados Unidos, de onde eu vinha, estava tenso e debatia-se muito a imigração. Como costuma acontecer nos Estados Unidos, imigração tinha-se tornado sinónimo de mexicanos. Havia histórias infindáveis sobre pessoas que fraudavam o sistema de saúde, passavam clandestinamente pela fronteira ou eram presas ali, esse tipo de coisa. Eu me lembro de sair para passear no meu primeiro dia em Guadalajara e ver as pessoas indo para o trabalho, fazendo tortilhas no mercado, fumando, rindo. Primeiro senti uma leve surpresa.
e então fui tomada pela vergonha. Percebi que tinha estado tão mergulhada na cobertura da mídia sobre os mexicanos que eles haviam se tornado uma só coisa na minha mente: o imigrante abjeto. Eu tinha acreditado na história única dos mexicanos e fiquei morrendo de vergonha daquilo. É assim que se cria uma história única. Mostre um povo como uma coisa só, sem parar, e é isso que esse povo se torna. É impossível falar sobre a história única sem falar sobre poder. Existe uma palavra em Igbo na qual sempre penso quando considero as estruturas de poder no mundo: Nkali. Nkali é um substantivo que, em tradução livre, quer dizer ser maior do que outro. Assim como o mundo económico e político, as histórias também são definidas pelo princípio de Nkali. Como elas são contadas, quem as conta, quando são contadas e quantas são contadas, depende muito de poder. O poder é a habilidade não apenas de contar a história de outra pessoa, mas de fazer que ela seja sua história definitiva. O poeta palestino Mourid Barghouti escreveu que se você quiser expoliar um povo, a maneira mais simples é contar a história dele e começar com "em segundo lugar". Começa a história com as flechas dos indígenas americanos e não com a chegada dos britânicos, e a história será completamente diferente. Começa a história com o fracasso do Estado africano e não com a criação colonial do Estado africano, e a história será completamente diferente. Há pouco tempo dei uma palestra numa universidade e um aluno me disse que era uma grande pena que os homens nigerianos fossem agressivos, como o personagem do pai no meu romance. Eu disse a ele que tinha acabado de ler o livro chamado O Psicopata Americano e que achava que era uma grande pena que os jovens americanos fossem assassinos em série. Bem, obviamente eu disse isso num leve ataque de irritação, mas jamais teria-me ocorrido pensar que só porque li um romance no qual o personagem era um assassino em série, ele de alguma maneira representava todos os americanos. Não digo isso porque me considero uma pessoa melhor que esse aluno, mas porque, graças ao poder económico e cultural dos Estados Unidos, tive acesso a muitas histórias sobre esse país. Já tinha lido Tyler, Updike, Steinbeck e Gateskill. Não tinha uma história única dos Estados Unidos. Quando descobri, alguns anos atrás, que se esperava que os escritores tivessem tido infâncias muito infelizes para ser bem-sucedidos, comecei a pensar em como inventar coisas horríveis que meus pais poderiam ter feito comigo. Mas a verdade é que tive uma infância muito feliz, cheia de riso e amor, numa família muito próxima. Também tive avós que morreram em campos de refugiados. O meu primo Paul morreu porque não recebeu tratamento médico adequado. Um dos meus melhores amigos, o Coloma, morreu num acidente de avião porque os nossos caminhões de bombeiros não tinham água. Minha infância transcorreu durante governos militares que desvalorizavam a educação, de modo que às vezes os meus pais não recebiam seus salários. Então, quando eu era criança, via geleia desaparecer da mesa do café, depois a margarina, depois o pão ficou caro demais, depois o leite foi racionado. Acima de tudo, uma espécie de medo político normalizado invadiu nossa vida. Todas estas histórias me fazem quem sou, mas insistir só nas histórias negativas é simplificar a minha experiência e não olhar para as muitas outras histórias que me formaram. A história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é que sejam mentira, mas que são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a única história. É claro que a África é um continente repleto de catástrofes, existem algumas enormes, como os estupros aterradores no Congo, e outras deprimentes, como o fato de que 5.000 pessoas se candidatam a uma vaga de emprego na Nigéria. Mas existem outras histórias que são sobre catástrofes, e é muito importante, igualmente importante, falar sobre elas. Opa, emocionei-me. A sério? É emocionante, é emocionante. O Diz livro é qualquer coisa agora, porque. Pronto, é isto. É Ai, que uma... parvoíce! Na verdade, também houve aqui um momento em que eu me sentia fraquejar, porque pronto, isto são histórias muito próximas. Opa, e agora? Vou cortar esta parte. Muito Ainda fixe. bem que eu não reparei, senão também tinha começado a achar. Exato, exato. Obrigada por teres trazido esse autor e essa autora. Exato, a Chimamanda. E o excerto que escolheste é incrível. Este livro, O Perigo de uma História Única, é a transcrição de um TED Talk, de uma conferência TED.
Portanto, Ok. basta pesquisarem no E YouTube conseguimos encontrar. O Perigo de uma História Única e tem basicamente este livro com a própria Chimamanda. Boa. Muito obrigada por teres vindo, Marco. Obrigado, eu, Mia, Foi muito também. fixe. É um prazer estar aqui Foi neste muito podcast. fixe. Muito obrigada por terem ouvido este episódio. E enfim, até ao próximo. E olha, protejam-se. É isso. Beijinhos. Beijinhos. Querem grama?